Por favor, crianças, quem ainda não respondeu a avaliação, peço a gentileza de fazê-lo. Viu? Eu respondi, estava muito brava, porque só tinha um nome. Não, como só tem um nome? É a continuação. Só que a Anta aqui reclamou antes de ver o resto, tá? Ah, tá vendo? Assim. Não se chama de Anta, não fala a assim. bocuda aqui, né? A bocuda, tudo bem. Tá faltando a Luzia. Eu pensei que só eu fosse ansiosa, mas não sou só eu, né? Imagina! Mas você acha que isso é exclusivo seu? Imagina! Achei. Não, afinal, eu sou um espírito superior, né? Afinal, eu sou um espírito superior. Vamos lá, então? Vamos... Peraí, que eu acho que não começa nesse slide. Não começa nesse slide. Ontem eu fui a uma palestra no Bezerra de Menezes e foi com o Dr. José, um psiquiatra, né? E ele estava falando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Emborcadora! Nossa, o Bezerra de Menezes é aqui do lado. Você foi no Bezerra de Menezes na Vila Mariana ou na Penha? Não, em Guarulhos. Em Guarulhos? Ah, tá, não. Tá. Eu moro perto da Vila Mariana. Tá. Então, eu gosto bastante. E eles estavam com os dados científicos e numéricos. Realmente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, gente. Eu sei que eu faço parte dessa... Né? Eu não sei por que razão. Não faço nem ideia. Nós somos todos tão calminhos. Nossa! Então... Eu acho que é uma calúnia isso. Uma calúnia. Achei também. Desagradável. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora está ótimo. Dona Viviane. Tá bom. E eu estou pegando o meu hobby para cobrir minha perna, sem chiado. Sem chiado, Ai, que bom, então, porque eu estava querendo falar e não conseguia. Tá bom, pode começar, Luzia. Desculpa. É a Naira, né? Naira, tudo bem? Naira. Tudo. Podemos? Vamos lá. Sou eu que faço a prece inicial, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos, então, acalmando, dentro do possível, né? Elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aqui, sobre as orientações e as intuições dos mentores do trabalho, dos espíritos amigos, que sempre nos auxiliam na elaboração da aula, na procura da melhor forma de passar os conhecimentos de Jesus, agradecendo pela nossa saúde, pela nossa energia de querer conhecer, de querer melhorar, e agradecendo a Jesus pela essa presença tão carinhosa, tão amorosa, sempre perto de nós, nos intuindo, nos abraçando, para que possamos seguir em frente, sempre com muita alegria, com muita fé, com muita esperança. Vamos envolver a Yara, que fará a aula de hoje, uma aula que fala sobre os espíritos felizes, e que a gente se sinta aberto para receber todos esses ensinamentos tão importantes. E vamos envolver também a Naira, que fará as harmonizações para nós hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus e graças a Jesus. Escritura individual. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus 26, 56. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra.
Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto de ações que houveram semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora a rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhes dizem respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Fim. Muito bem. E aí? Cadê a Luzia? Aqui. Ah, Deixa a Naira falar alguma coisa, depois eu completo. Assim, eu achei bem impactante, assim, né? Ele fala, para mim, trouxe muito o momento da morte, né? Então, que, assim, a gente, entre aspas, vai ter a nossa prestação de contas frente àquilo que a gente faz durante a nossa vida aqui, né? Então, inicialmente, ele fala que a gente conhece o propósito, né, da gente estar aqui. A gente fez, entre aspas, um acordo, né, de evolução vindo para cá. E que, através do livre-arbítrio, a gente acaba às vezes tomando algumas decisões e escolhas que nos desviam do nosso caminho, mas que naquele momento ali da morte, a vida continua e que a gente aí vai ter que, entre aspas, também pagar por aquilo que a gente fez, seja de bom e seja de ruim, né? A lei do retorno. Então, e aí ele fala também... eu acho que dessas diversas reencarnações que a gente passa e que a gente é resistente, né, às melhorias aí que a gente precisa fazer. E, enfim, é bem... aí, trazendo um pouco assim para mim, né, eu penso, com tudo, assim, nesses 2 anos de curso, foram muitas coisas que eu aprendi aqui, que eu não tinha noção, eu tinha uma visão muito macro, né, do espiritismo, e aí a gente vai, né, ali falando do detalhe, vai tendo um maior conhecimento. E eu acredito que cada vez mais, é uma coisa assim que a Yara sempre falou no começo, que tem coisas que a gente ainda não tem a permissão para saber. Então, eu acredito muito nisso, tipo, confie e vai que no momento certo você vai ter o entendimento necessário para aquilo que eu preciso fazer. Então, isso que eu estou conseguindo trabalhar internamente, com toda a minha ansiedade aí, né, de fazer e refazer no outro dia de novo. Então, eu acredito, eu estou, assim,
trabalhando muito nesse aspecto. Então, em algum momento de todo esse aprendizado que a gente está adquirindo, coisas vão ser, né, a gente vai falar, nossa, né, como que eu não enxergava isso? E aí, dessa forma, a gente vai conseguindo fazer a nossa mudança e a nossa evolução moral aí que a gente precisa. Muito isso, gente. bom! Muito bom mesmo. Ó, eu vou falar só alguma coisa, porque eu já fiz escrito, porque não precisa, viu? Não, a sua palavra é importante. Só reafirmando, né, na verdade, o que a Naira já colocou, que é o combinado, né, que a gente fez um plano espiritual, que é o nosso planejamento espiritual, né, que ele fala nesse texto, sobre a importância desse planejamento, né, que a gente fez. Então, se a gente pega as encrencas todas que a gente tem na nossa caminhada, é porque essas situações todas já foi planejado, né? Então, a gente achou que dava conta, e, na verdade, a gente consegue dar conta, né? E aí tem o livre-arbítrio. E aí a gente sempre pensa que, quando tem o livre-arbítrio, eu vou sempre pegar o lugar errado, né? Mas por quê? Não, o livre-arbítrio, a maioria das vezes, a gente pega o caminho certo, né? Então, e ainda bem que a gente tem essa escolha, né? É bom a gente ter escolhas, né? Porque aí, toda aquela bagagem que a gente construiu durante as encarnações passadas, a gente coloca em prática, né? Então, porque eu já construí tudo aquilo de bens intelectuais, de valores morais, intelectuais e espirituais, e nessa encarnação eu estou colocando em prova, né? E aí também fala da grande missão no plano da vida eterna. Então, como nós somos seres sociais, estamos no planeta para nos melhorar, mas para ajudar o planeta a evoluir, então, além do nosso planejamento espiritual, a gente também tem esse compromisso com Jesus e com Deus de fazer o planeta melhorar. Então, se eu estou bem, eu consigo fazer com que o meu entorno também fique bem. No meu trabalho, eu também estou bem, né? Então, esse é importante, que a gente se sinta participando desse processo de mudança do mundo, do planeta para regeneração. E o fruto das nossas ações, que isso a Naira também falou, que são as provas e expiações, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente sabe que a gente não vai ter uma bancada de juízes ali falando, você não fez isso. É a nossa própria consciência, né, que vai nos cobrar, né? Então, o que a gente conseguiu de resgates bons aqui, tudo bem. O que a gente não conseguiu, a gente mesmo vai se cobrar. Outra coisa que ele comenta é que o homem atende sozinho no capítulo da morte. Então, a gente nasce sozinho, a gente caminha nesse processo evolutivo também sozinho, porque depende só da nossa força, né? Logicamente, a gente vem num grupo, né, que é o grupo familiar, o grupo de amigos, a nossa família espiritual também, que está sempre nos auxiliando, o nosso mentor, mas, na verdade, o esforço tem que ser sempre nosso. E a evolução individual, jornada sendo construída por nós, né? Então, essa jornada é nossa, né? E caminhos e sementes que a gente coloca na nossa caminhada, a gente vai colocando no caminho as sementes e a gente vai colhendo, né? Então, é importante que a gente perceba a importância da gente nesse planeta, da gente ajudando nessa transformação e nessa grande possibilidade da encarnação para a nossa evolução, né? Então, quem mais gostaria de colocar alguma contribuição? Então, nossa, vamos está seguir. tudo mudo, está todo mundo com medo. Deixa eu mudar. Vamos seguindo, então, amigo. Então, vamos lá. Nós viemos, desde o começo desse ano, trabalhando todas as coisas importantes para chegar aqui, nesse momento do livro Céu e Inferno. A gente precisaria ter um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita para entender a justiça divina, né? E hoje nós vamos falar sobre o momento do desencarne, da passagem, do passamento, como queiram, né? Quando desencarnamos, sentimos dor? O que acontece conosco nesse momento? Para onde nós vamos? Pode virar. Por que evitamos falar da morte?
A ciência e a religião não conseguem explicar, pois esbarram em seus limites. O Espiritismo, então, veio explicar, através dos espíritos desencarnados, que vieram nos dizer o que lhes aconteceu no momento das suas passagens. E como na vida terrena, somos amparados também no momento da morte. Então, os espíritos que já passaram para o outro lado, que na verdade não deixa de ser, que não é outro lado, é aqui do lado, nosso mesmo, né? Eles vieram para esclarecer para Kardec e para os pesquisadores que com ele trabalhavam o que é que eles tinham vivido no momento da passagem deles, né? E hoje nós vamos começar com os espíritos felizes, mas não tem só esses casos. Então, vamos lá. Todas as vezes que nós passamos da vida material para a vida espiritual, nós somos amparados. Sempre. Sempre e sempre, da mesma forma que no nosso nascimento. O que acontece conosco? Cada um de nós vai morrer conforme viveu. Nós devemos falar, pensar e estudar a morte e o desapego. Isso certamente nos esclarecerá esse momento. Aqui, como no nascimento, o perispírito é o principal agente, até que um último ponto se desligue do corpo físico e os laços se desatem. Então, da mesma forma que para nascer e que nós estudamos lá atrás, que o perispírito é o envoltório do espírito e que faz a ligação do corpo físico com o espírito e que é o agente transmissor das sensações para o espírito e vice-versa, aqui também na morte não é diferente. É o perispírito que vai se desligando devagar, órgão a órgão do perispírito conectado ao corpo físico, ele vai desligando. Quando o último órgão ligado ao perispírito do corpo físico se desliga, se desata, porque é como se fossem laços mesmo, que vão se desatando. Então, não tem quebra, não tem ruptura, não tem nada que machuque, nada disso. Eles vão se desatando como se fosse uma coisa muito suave para que a pessoa faça o seu passamento. Pode passar, Lu. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no item A Alma Após a Morte, os espíritos falam para Kardec o seguinte: a alma após a morte volta a ser espírito, conserva a sua individualidade. Por quê? Vocês já pensaram se tudo que a gente aprendeu nas nossas várias vidas ficasse perdido? Não faria o menor sentido a justiça de Deus. Então, nós conservamos a nossa individualidade. Não levamos nada conosco, apenas o aprendizado e o que fizemos na nossa vida. E também não nos tornamos santos. Pode virar, Lu. No mesmo capítulo... Volta uma. Né? No mesmo, aí mesmo. No mesmo capítulo, no item separação da alma e do corpo, eles dizem assim: quando os laços que retinham a alma ao corpo se rompem, ela se desprende gradualmente, não se quebram, se desatam. Embora não tendo um corpo sólido, ela constata a sua individualidade através do corpo fluídico, que é o que mesmo, gente? O que é o corpo fluídico? É o perispírito? Isso, perispírito. É o perispírito que mantém a forma e a sua aparência da última encarnação. Então, quando eu passo para o outro lado, eu vou ter um momento, um processo que eu vou vivenciar. Nesse processo, quando eu acordo, eu me percebo através do meu perispírito. Porque o perispírito, ele tem olho, boca, nariz, dedo, perna, mão, tem tudo. Só que ele é fluídico. Então, a aparência do nosso corpo vai estar diferente, tá? O nosso espírito, ele é imortal. Ou seja, nada do que fizemos é perdido. Nada do que aprendemos fica para lá. Tudo é armazenado no nosso espírito. Tá bom? Pode ir. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Tudo. Sim, sim. Ok. Então vamos lá.
A alma não se separa do corpo de forma idêntica para todos. A rapidez ou a lentidão desse desprendimento depende do seu apego à matéria, do modo como esteve ligado à matéria. E, de um modo geral, não se percebe essa linha divisória. Os dois estados, que é o estado espiritual e o estado material, se tocam e se confundem. A matéria se desagrega para formar novos corpos, ou seja, volta para o solo e o espírito volta para casa. Então, o que os espíritos estão nos dizendo aqui? Que cada um de nós vai ter uma sensação diferente diante do nosso último momento. E essa sensação vai ser baseada em quê? Naquilo que nós vivemos na Terra. Então, por exemplo, se a gente foi uma pessoa boa, se a gente foi uma pessoa que praticou caridade, se a gente tem fé em Deus, evidentemente, todo esse conhecimento da doutrina vai nos ajudar a fazer uma passagem melhor. Por quê? Porque nós vamos encarar a morte de um outro jeito. Agora, se eu fui uma pessoa que agiu no mal, que agiu no egoísmo, no orgulho, evidentemente eu vou ter um apego às coisas da matéria. Quanto mais apegado à matéria eu estiver, mais dificuldade o meu perispírito vai ter para se soltar do meu corpo físico. Então, esta ruptura de laços é dolorosa. Olha a importância de aprender a desapegar. Yara, posso fazer uma pergunta? Deve, por favor. Tudo bem, se eu sou uma pessoa boa, faço tudo de bem aqui, mas de repente eu me suicido. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, tá? Então, posso fazer uma pergunta? Pode. Tentando fazer uma relação com aquele livro que a gente leu, acho que foi, não esse ano, acho que o ano passado, o Voltei, tinha uma parte quando o Jacó morre, que era o desligamento do cordão de prata. Esse cordão de prata é o momento como que eu vou te explicar? Que veio uma dúvida assim, que você foi falando, que são os laços que vai desligando de cada órgão, né? Tá. É como se fosse essa linha tênue que segura a gente aqui. É a mesma coisa que esses laços que você está colocando. É assim, a gente tem... Eu vou passar para vocês ainda até o... Não trouxe hoje porque eu achei que vocês teriam visto esse vídeo do desencarne de Segismundo. Vocês chegaram a ver? Como é que Não, a gente viu um videozinho do cordão de prata só, do YouTube, da menininha. Ok. Existe o desligamento é órgão a órgão. O cordão de prata é um último desligamento que é feito. Então, depois que cada órgão é desatado, é feito o desligamento do cordão de prata, e para isso vem uma equipe especial do plano espiritual para fazer esse desenlace. Eu estava achando que era a mesma coisa, que você estava dando outro nome para a mesma coisa, entendeu? Não. O cordão de prata é a nossa última ligação com o corpo físico. Então, ok. Agora ficou claro. Porque eu falei, será que muda? Então, eu tinha entendido, porque como no Voltei o Jacó fala do cordão de prata, eu falei, será que a Yara está trazendo isso de outra forma? Em nenhum momento passou na minha cabeça que eram coisas diferentes. Aí eu falei, não, são coisas diferentes. Então, tá bom, agora ficou claro. São coisas diferentes, isso. Então, quando a nossa vida é pautada no bem e na caridade, nosso desencarne acontece de um jeito. Quando não, acontece de outro. E aí vocês vão me perguntar, e as crianças que não tiveram tempo de fazer coisas boas? Porque o meu marido me fez essa pergunta hoje. O que vocês acham? Faz parte do planejamento delas. Eu Sim, acho mas já é um que... espírito antigo, né? Já. Espera, um de cada vez. As crianças... Vá lá. É um espírito antigo. Não, ela é um espírito antigo, tudo bem.
Então, na minha visão, né? Mas foi a programação dela, não foi? Foi a programação dela. Planejamento, né? Sim. na minha Vocês não estão visão, falando. ela tem o mesmo apoio que uma pessoa adulta, na minha visão. Mas aí, obviamente, que como naquele momento ela ainda está com o véu do esquecimento, ela não tem aquele rápido entendimento de que já viveu muitas passagens como essa, eu acredito que ali tem um cuidado especial, inclusive de entes queridos, que assim, pessoas que ela reconheça, para ir fazendo esse desligamento. Eu acredito nisso, né? Tudo isso que vocês falaram é verdadeiro, mas a criança é amparada imediatamente após o desencarne. Ela não fica perdida, ela não vaga, nada disso. A criança é amparada em seguida, imediatamente após. Todos nós também o somos. Qual é a diferença, então? Ela vai para aquela colônia só de crianças? Não sei, cada criança tem uma história, né? É um espírito. Existe o educandário, Oi? Porque no primeiro livro que nós lemos esse ano, tinha a colônia das crianças, né? Que foram acolhidas. O educandário, isso. O que tanto pode ir para lá como pode ir para outro lugar, a gente não sabe. Né? Mas a criança é amparada imediatamente após a morte. E eu acredito, Yara, que porque também a criança, ela não teve ainda aquele tempo que nós, adultos, e quando vivemos uma vida mais longeva nesta terra, para ter os apegos, as problemáticas que uma vida corpórea traz no perispírito naquele momento, ou pelo menos naquela encarnação. A criança ela é mais leve, a criança ela é inocente nesse aspecto, né, da vida corpórea, claro. Então, eu acredito porque ela é um espírito que traz consigo as mesmas bagagens que todos nós. Sim, sem dúvida, mas naquele momento a gente tem que considerar que cada encarnação tem uma importância, na minha visão. Então, naquele momento, a criança, ela pouco pôde galgar aí situações que podem ou nos favorecer, como o que você está explicando agora, né, pelo conhecimento, pelo desapego, por tudo isso, ou nos prejudicar, né? E a criança, ela não teve essa condição pelo menos naquela vida. Depois ela vai naquele momento ela não teve. Está no planejamento dela por alguma razão, mas ela não teve tempo de praticar nenhuma dessas ações, né? Diga, Tati. A Maria falou, né? O tempo da vida corpórea. Estou aqui eu pensando de novo, né? Depois que eu tive a minha filha, eu perdi 2 bebês. Eles não chegaram a nascer. Eu perdi um primeiro com 9 semanas, que era um menino, e depois perdi uma menina com quase 17 semanas. O que eu entendo disso? Que era o planejamento deles, mesmo que não fosse da vida corpórea. É do espírito que precisa, assim, até porque depois disso tudo eu fui parar no psicólogo, porque eu queria muito, até eu entender que eu não ia poder ter mais, enfim. Mas, assim, uma das coisas também o espiritismo me trouxe, né, o kardecismo me trouxe, assim, eu consegui entender que aquele tempo, mesmo que ele não tenha nascido, mas que ele precisava para a evolução dele, é isso? Eu vou falar um pouco mais de coisas aí para frente que vai ficando mais claro. Todos nós temos um planejamento feito para nós, para seguirmos aqui na Terra. Esse planejamento é feito por nós quando temos condições de escolher as nossas provas e pela espiritualidade, certo? Há situações em que a criança parte muito cedo porque é uma passagem para os pais, porque os pais precisam aprender alguma coisa. Há situações em que é resgate da própria alma. Então, não dá para a gente avaliar o seu caso especificamente, porque a gente não conhece a história desses espíritos, mas existem essas possibilidades.
que não tem a ver com o tema da nossa aula, eu só estou te esclarecendo para você. Não, tá, é porque como a Maria falou do negócio da vida corpórea, eu falei, e aquele que não teve, né, o corpo? Não, os casos de aborto, que são naturais, que acontecem, existem sempre explicações, acho até que a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. A gente sabe que ou é uma tarefa que os pais têm que passar para aprender alguma coisa, ou é uma tarefa do próprio espírito, mas todos nós temos um planejamento. Tá? Só tem um caso em que o planejamento foi feito e não contava com isso. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá bom? Esclareceu, gente? Yara, eu penso também que assim, o nosso planejamento, ele está conectado com outros espíritos também, né? Sim. Então, assim, eu acho que, né, a gente não olha de forma individualizada, então eu acredito que tem aquela rede de pessoas que a gente vai ter que ali, enfim, né, conviver. É isso mesmo. E aí, no planejamento deles, estão essa ligação conosco e vice-versa, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece aqui, para a gente deixar claro essa sensação? Todos nós temos um planejamento, todos nós estamos voltando para a Terra, reencarnando para aprender, para nos lapidar, para nos melhorar. Tudo bem? Quanto mais apegados à matéria estivermos, mais difícil será o nosso momento de desligamento para fazer a nossa passagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é o desapego da matéria e aprender como viver na Terra para melhorar esta situação. Nós vamos aprender várias coisas agora. Eu vou falar uma porção de coisas ainda. Pode passar, Lu. No livro Obras Póstumas, os espíritos trazem para Kardec a seguinte informação, no capítulo A Morte Espiritual. Por ocasião da morte do corpo, o espírito entra em perturbação e perde a consciência de si mesmo, de sorte que jamais está presente durante o último suspiro do corpo. Pouco a pouco, a perturbação se desmancha e o espírito se recupera como um homem que desperta de um sono profundo. Todos nós vamos passar por este momento de perturbação. Quando a gente fala perturbação, as pessoas vão falar assim, nossa, mas vamos ficar perturbado, vai ser difícil, eu vou sentir dor. Não é nada disso. É um momento onde a gente vai se deparar com a saída do plano material para o plano espiritual. Então, a gente vai recobrar a nossa consciência de espírito. Nós estamos instalados num corpo material. Então, há uma diferença. Primeiro, no peso da carne. Segundo, naquilo que a gente viveu aqui e esqueceu do plano espiritual. Então, é essa perturbação que a gente vai dar de cara quando a gente passa para o outro lado. Tudo bem? É como se a gente acordasse de um sono. A gente sente mais dor na vida, dor moral, dor física, do que no momento da passagem. Diga, Elaine. Mas me explica uma coisa, e quando você já tivemos nesse tema, fala que às vezes o espírito ele fica ao lado, vendo o enterro dele, as pessoas ali, tudo bem que ele está meio desnorteado, porque ele não está sabendo, não está entendendo o que está acontecendo. Então, posso explicar isso para você um pouquinho mais para frente da aula? Alguma coisa a ver que, então, não é um... Não. Quando eu comecei a dizer para vocês lá atrás, que cada um de nós tem uma morte diferente, tem uma sensação diferente no momento da morte. Eu vou chegar lá. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Pode passar, Lu. Sua primeira sensação é de estar livre do peso carnal. Quanto à parte moral, ele continua exatamente como era antes. A gente não vai mudar a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, não vai. Nós saímos daqui e vamos para lá, só vamos deixar fora essa roupa de carne que a gente veste. É só isso que muda. A minha carne fica
volta para a Terra, volta ao solo para formar novos corpos, né? E eu sigo para a minha vida real, que é a vida no plano espiritual. Eu volto para casa, né? Aí eu disse para vocês que só existia uma situação que o planejamento fugia. É o suicídio. Todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem na Terra, menos no suicídio. Por quê? O que vocês acham? Porque ele fugiu a esse compromisso que ele fez, né? Exato. Ele fugiu desse compromisso que ele assumiu na escritura individual dele. É exatamente isso. Vamos lá. Pode ir, Lu. Qual é a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma? Então, uma morte natural, que é aquela, é chamada de natural porque existe a extinção das forças vitais, ou pela idade ou pela doença. O desprendimento se opera gradualmente, devagar. Se for um espírito bom, que tenha cumprido com a sua tarefa na Terra, que tenha sido caridoso, que tenha sido devotado a Deus, esta morte, por mais essa perturbação, por mais que ela aconteça, ela vai ser sempre mais suave. Porque eu me dediquei a mudar o que eu era. Eu fiz alguma coisa que o meu planejamento tinha combinado. Está lá no meu planejamento que eu vinha para cá fazer determinadas coisas. Quando eu as faço, significa que eu estou cumprindo com a minha parte. Então, a minha passagem, ela é mais leve. Seja ela por qualquer tipo de morte. Tudo bem? Vou contar um caso para vocês daqui a pouco. Não, volta um pouquinho, Lu, por favor. Se eu estou doente, isso vocês vão lembrar de casos de pessoas que vocês conhecem. Eu estou doente, a extinção das minhas forças vitais vai acontecer pela idade ou pela doença. Mas, se eu sou uma pessoa apegada a dinheiro, apegada aos bens materiais, como é a minha passagem? Vocês já viram isso? Difícil. A pessoa não encara como real. Ela não consegue ir embora. Quantos relatos de familiares que dizem que precisam chegar perto da pessoa para pedir que ela vá em paz, que ela já fez o que ela tinha que fazer. Vocês já ouviram isso? Já. Então, tudo vai depender do nosso comportamento aqui na Terra, na tarefa que nos foi designada. Quanto melhor eu for, quanto mais eu me desapegar, quanto mais eu tirar de mim os maus pensamentos, as más intenções, eu vou me livrando gradativamente do sofrimento. Eu vou me aproximando cada vez mais de Deus. E isso vale para qualquer espírito, tá, gente? Ok? Pessoal? Ok. Então tá bom. Pode passar, Lu. Agora nós vamos falar, e eu agora vou conseguir responder para a Elaine, tanto da morte violenta ou acidental como do suicídio. O que acontece quando uma pessoa morre de repente ou ela é assassinada ou sofre um acidente? O desprendimento do perispírito só começa depois da morte e simultaneamente. O instante preciso é rápido. Por quê? Por causa da misericórdia divina por nós. Agora, o espírito é surpreendido e fica aturdido porque ele vai se perceber vivo. O que ele vai ver quando ele acordar? As pessoas chorando? Não, ele vai ver o perispírito. Ele vai se ver ele mesmo, né? Ele vai ver ele mesmo, exatamente. Ele vai ver a ele mesmo. Quantas, não sei se vocês já ouviram alguns relatos disso, eu já tive a oportunidade de ouvir alguns, da pessoa ainda estar presa aos destroços do carro, já estar morta, estar falando com o socorrista. Vocês já ouviram isso? Já vi isso até em filme. Exatamente.
Então, a pessoa, quando morre de forma violenta ou acidental, ela não se percebe. E existe ainda um outro caso na morte violenta. Pode virar, Lu. Muitas vezes, quando ela percebe que vai acontecer alguma coisa, ela pressente que vai morrer. E quando isso acontece, o que a espiritualidade faz com a gente? Tira a nossa consciência antes desse instante. Então, aí, o que acontece? A gente vai se ver do outro lado já. Então, quase sempre, nas circunstâncias de morte acidental ou violenta, os espíritos nos tiram antes. Yara, e no caso da pessoa apegada, que nós falamos no caso anterior, né, que termina ficando por aqui, e ela tem uma morte abrupta, ela fica, então, aqui vagando, né? Achando que está viva. Exatamente, exatamente. Se ela, aí eu vou voltar nesse ponto. Quando a gente trabalhou, fez o melhor, procurou entender a doutrina, porque a doutrina é para nós, ela não é a verdade absoluta, porque ela própria nos diz que nós precisamos raciocinar, que nós precisamos questionar. Mas, quando a doutrina vem para nos esclarecer sobre a vida futura, fica mais fácil para a gente entender essas coisas e o porquê dessas coisas. Hoje a gente consegue perceber que o nosso comportamento tem que caminhar para a reforma íntima. Claro que a gente não vai conseguir melhorar de uma vez, mas eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu preciso me ajudar. A minha passagem tem que ser tranquila. Eu não quero sofrer quando eu morrer. Afinal de contas, eu estou cumprindo uma tarefa que eu vim fazer aqui na Terra. Isso fica claro para vocês, gente? Fica. Fica sim. Fica, pessoal, para todos? Sim. Sim, mas é que nem eu te falei, eu senti esse caso na própria pele, que meu pai, ele não queria desencarnar, ele estava doente, porém ele não queria desencarnar. E no dia do desencarne dele, tudo deu errado. Até no momento que nós fomos colocá-lo, vai enterrá-lo, teve que quebrar um pedaço do caixão, porque não fizeram errado para ele não entrar lá ali na cova. Entendeu? Entendi. Então, esses casos de pessoa muito apegada... Pele, entendeu? Vocês estão lendo Obreiros já, não estão? Vocês já estão lendo Obreiros, não estão? Sim. No Obreiros nós temos 5 casos... Ainda não. Pois também. Vou começar nós agora. temos 5 casos diferentes de desencarne, gente. E ali a gente vai entender a importância de uma porção de coisas. Então, eu não vou me precipitar, porque tem gente que ainda não começou a ler, mas há espíritos, sim, Elaine, que ficam vagando aqui por muito tempo. Há espíritos que ficam vagando por séculos. Às vezes, no trabalho espírita, a gente recebe espíritos que morreram há sei lá quantos anos, no século passado, e estão vagando ainda por causa do apego à matéria. Vocês lembram no nosso lar o avô de André Luiz, que era apegadíssimo ao dinheiro dele? Que ele via as moedas nas mãos dele, e não eram moedas, eram pedras que estavam na mão dele, mas ele via moedas. Vocês lembram disso? Sim. É isso. Então, quanto menos apegados formos, melhor para nós. Aqui não é a nossa vida real. Tudo que nós temos aqui é dado por empréstimo. E a vida continua também tem um caso, né? Exato, isso. Então, tudo que acontece conosco aqui, tudo que nós temos aqui é um empréstimo. Oi, Yara, a gente pode pensar também, assim, essas mortes violentas, né, que acontecem, que era o período que já estava preparado para a pessoa, que assim... por mais que tenha sido, né, de uma forma que a gente não esperasse, mas que era o planejado e que nem por isso, acho que talvez a pessoa tenha um entendimento, não sei, tem esse viés também? Tem sim, Naira.
A espiritualidade, ela aproveita todas as circunstâncias para fazer com que as coisas se façam. Uhum. Por exemplo, se tem que haver um desencarne coletivo, que nós também já vimos, ela dá um jeito de que as pessoas envolvidas estejam todas naquele voo, por exemplo. Não foi? Uhum. A espiritualidade, ela vai se aproveitar das situações que ela tem à mão para que as coisas aconteçam como foi planejado. E muitas vezes esses desencarnes coletivos são causa de, por exemplo, pessoas que estavam presentes na morte na Idade Média, que decapitavam as pessoas e acabam morrendo decapitadas. Então, a gente vive e morre do mesmo jeito. E tudo aquilo que a gente tiver que acertar, de quitar de promissórias, nós vamos quitar. Porque, infelizmente, a gente aprende mais pela dor. Yara, me fala uma coisa, nesse desencarne coletivo, a espiritualidade está ali toda acompanhando, mas vai ter o mesmo caso de alguns espíritos ficarem ali presos? Vai. Mesmo estando no planejamento. Exatamente. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos a forma como nós queremos viver. Se a nossa vida for distante de Deus, for distante da caridade, dos valores morais que de fato importam, for voltada só para os valores da matéria, com certeza vai ficar. O espírito que é viciado em sexo, por exemplo, ele não consegue se separar do corpo nesse momento. Seja na morte natural, seja na morte por acidente. Ele não consegue se separar do corpo. E o que acontece com ele? Ele vai ver o seu corpo se decompondo. Ele vai sentir o corpo em decomposição. Essas pessoas que cultuam o corpo também talvez tenham um processo semelhante, né? Exato, exato. Há casos em trabalhos espíritas que a gente... Isso eu estou contando para vocês porque eu presenciei, não estou inventando. E a gente sabe nas literaturas, quando vocês estudarem o mediúnico e lerem os livros do mediúnico, vocês vão ver os casos que são apresentados. Houve um caso de um irmão que chegou para ser atendido no trabalho e ele passava a mão nele assim e pedia ajuda, pedia ajuda, pedia ajuda. E eu falei, estou te ajudando, estou tirando, mas eu não sabia o que eu estava tirando, né? Eu só fui fazendo para ajudá-lo e fui tirando. Aí ele fez, eu falei, vamos fazer uma prece. Aí fiz uma prece com ele, ele foi acalmando. O que ele queria que eu tirasse dele eram os bichos que estavam comendo a carne, porque ele estava sentindo. Ai, que louco. Como desenvolver do trabalho é a mesma coisa. Se sente cremação. Não sente. Não, eu estou falando de uma pessoa que... Para uma pessoa nessa situação, se sente o calor, a coisa do queimar, né? Uma pessoa vai sentir a decomposição do corpo, Tá. A gente, mas é que não dá tempo, às vezes a cremação é feita em 3 dias, 4 dias, não dá tempo de sentir a decomposição. A cremação ela tem que esperar um tempo para acontecer, né? 72 horas, né? Isso. Eu fiz depois isso com a minha mãe. Com tranquilidade. A gente tem as mas ideias antigas doença, né, de coração de antigamente, não é? Da catalepsia? Não. Não? O que eu sei... Eu não entendi. Espera, gente, vocês estão falando ao mesmo tempo. O que você quer saber da catalepsia? Então, ela falou que seria 72 horas para poder fazer a cremação. Não seria mais ou menos por causa desse episódio? Existem regras judiciais por isso. Hoje, a catalepsia já é detectada no hospital. Não acontece mais da pessoa ser enterrada viva. Existem meios para ser descoberto se a pessoa é cataléptica. Ah, tá. Não sabia disso. Tá bom? Ara, e a questão da cremação, é isso que você falou, me perdoe se eu escapou alguma coisinha, você falou isso porque é uma recomendação, inclusive da espiritualidade, que se espere
Qual é Não, ela é uma recomendação legal. Ah, sim, mas espiritualmente não. Ou não, tem espiritualmente porque, não, assim, é normal. Porque não importa se é lá e dependendo até da debaixo da terra com os bichos comendo, né? Quer dizer, se você for uma pessoa que bem viveu e tiver uma espiritualidade, um conhecimento, você vai ser desligado minutos após a morte física, né? Existe também uma situação em que as pessoas sempre foram informadas que o espírita não podia ser cremado, aquelas coisas. Eu acho que você já deve ter ouvido falar nisso. Com o tempo, as coisas foram sendo desmistificadas, tá? Então, E também tem o caso do ator, que eu não sei se muitos lembram, os mais velhos talvez lembrem, o Sérgio Cardoso, que foi encontrado virado no caixão. Nada dessas histórias hoje fazem sentido, porque ele tinha catalepsia, foi descoberto e tal. Hoje em dia, não existe mais essa possibilidade de acontecer da pessoa ser enterrada viva ou de acontecer da pessoa ser cremada sem querer ser cremada. Você vê que para ser cremado tem que ter autorização. É só procedimento legal. O normal seria enterrar. Porém, há casos de doenças muito graves que é melhor que a gente creme o corpo. Por quê? Porque ele vai contaminar a terra. Os lençóis freáticos. Não é isso? Gente, cadê vocês? Estamos aqui. Tá difícil? Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer. É a Patrícia que levantou a mão. É a Patrícia. Diga, Patrícia. Em relação, por exemplo, uma pessoa que desencarna, transplante de órgãos, que geralmente os médicos fazem bem rápido, né? Após o desencarne, né? Tem algum problema espiritualmente? Tudo? De doar os órgãos? Assim, o espírito é o mesmo mito da cremação. É mito. Você concorda comigo que Deus vai querer que você salve a vida do outro? Você está fazendo uma caridade, né? Exatamente. Das grandes, né? E é por isso que a gente tem que deixar ciente a nossa família. É por isso que vocês vão ver lá na frente que a gente precisa conversar muito. Tá bom? Uhum. Obrigada. Então, vamos lá. De nada. Esclareci as dúvidas, pessoal? Sim. Ok, vamos lá. Pode ir, Lu. No suicídio, esse é o pior caso. Por quê? A pessoa acha que se matando ela vai acabar com os problemas que estão acabando com ela. Só que quando ela acorda imediatamente após o tiro, o enforcamento no plano espiritual, o tomar veneno, ela fica ciente de que nada acabou, que ela está viva. Só que ela fica sentindo aquela corda no pescoço, ela fica sentindo o tiro entrando na cabeça, ela fica sentindo a roda que passa sobre o corpo dela. Então, o corpo continua ligado ao perispírito por todas as fibras. Faz com que repercuta na alma os sofrimentos atrozes. O instante da morte e os sentimentos do momento ficam se repetindo infinitas vezes, desesperando o espírito. É muito sério, um suicídio tem consequências graves. Por quê? Porque, em primeiro lugar, por esta razão, o nosso perispírito não consegue se desligar. No caso do suicídio, ele não consegue se desligar. Precisa de ajuda mediúnica para que isso aconteça. E, às vezes, esse espírito suicida fica vagando também por muito tempo. Por isso que a gente diz que os nossos irmãos suicidas são nossos irmãos, amados irmãos suicidas. O Costa frisa isso bastante. São pessoas que merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho. A partir do ano que vem, o GEMB vai ter um trabalho voltado para esses casos. É terrível você trabalhar com espíritos que se suicidaram, é muito triste. Você vê o desespero das pessoas. No mediúnico, vocês vão estudar isso com mais detalhe, tá bom?
Existe um relato da Ivone do Amaral, que ela, eu não me lembro o livro agora, não sei se a Luzia vai lembrar, se ela lembrar, ela pode falar. Ela foi suicida em várias vidas dela, né? E ela trabalhava com Bezerra de Menezes, nessa última encarnação, para o resgate de tudo aquilo que ela fez. E ela viveu a vida toda para caridade, para ajudar os irmãos suicidas, para ajudar as pessoas com problemas mentais, né? E o Bezerra de Menezes foi com ela para ajudar um rapaz que havia se suicidado se jogando na frente de um trem. Precisou que ela se desdobrasse até onde estava o corpo na estação de trem para tirar aquele perispírito dali e trazer para o corpo que estava sendo velado. Então, é um trabalho árduo mediúnico, é um trabalho de caridade muito grande, é um trabalho de amor muito grande. Então, por quê? Porque o suicida sofre demais, gente. Ele acha que resolve o problema dele tirando a sua própria vida. E não resolve, ele piora, ele agrava em muito. Existem casos de espíritos que tentaram várias vezes, em várias vidas, o suicídio. E a espiritualidade, tentando fazer com que ele não fizesse isso na sua própria vida, vocês vão ver no livro Ação e Reação, um caso assim, faz com que ele não tenha condições de praticar o suicídio, vindo deficiente, sem as mãos, sem poder andar, sem poder pegar nada que possa causar a morte dele. Então, a providência divina está sempre do nosso lado. E da mesma forma que nas coisas boas, nas coisas más, eles estão sempre conosco também, tentando nos ajudar. Depende da gente, de novo, do nosso livre-arbítrio, de novo, aceitar ajuda. Às vezes, nesse momento, o desespero é maior e a pessoa não consegue ser ajudada. Quando ela tem o merecimento, porque às vezes uma pessoa que comete suicídio também é uma pessoa que foi maravilhosa durante a vida, caridosa. Ela é socorrida imediatamente, como é socorrida uma pessoa ruim. Do mesmo jeito. Todos nós somos socorridos. Só que vai depender da gente aceitar esse socorro, aceitar essa ajuda. Isso ficou claro para vocês? Sim. Essa é a diferença da gente para as crianças. As crianças sempre aceitam ajuda. Elas têm a pureza que nós não temos mais. Eu acho que o livro é Recordações da Mediunidade. Recordações, eu não tenho certeza, por isso que eu nem falei. Mas a Ivone do Amaral Pereira, ela é especialista no assunto. Vocês vão ter oportunidade de estudar as obras dela, vale demais a pena ler, porque é um aprendizado... Ela era suicida, né? Ela era um espírito suicida recorrente, né? É recorrente, exatamente. Qual o nome dela? Ivone do Amaral Pereira. Do Amaral Pereira. Existe uma trilogia dela, que é O Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Numier e Nas Voragens do Tempo. Nas Voragens do Pecado ou Nas Voragens do Tempo? Agora me foge. Essa trilogia conta a história dela em 3 encarnações seguidas que ela se suicidou. É uma trilogia maravilhosa. É Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado. Quem puder ler essa trilogia, eu super indico. Diga, Mônica. Então, Yara, uma curiosidade em relação aos suicidas. Eu li o livro de Maria, né, psicografado por Chico Xavier, e lá ela é mencionada a Legião de Maria. Ela cuida dos suicidas. Esse local assim, todos os que cometem suicídio, claro que cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Eles são amparados nesse local. Todos são. Todos são. Maria não quer seguir para planos mais evoluídos para poder ajudar esses irmãos que merecem toda a atenção e o nosso amor. Nossa, foi muito lindo. Eu chorei muito lendo esse livro. O que acontece? Quando a gente se suicida, o nosso estado mental está muito difícil,
né? As nossas vibrações estão muito obscuras. Então, nós vamos para locais onde existem espíritos como nós. Exatamente com as mesmas vibrações. Como aqui na Terra a gente não se junta com as pessoas com as quais a gente tem afinidade, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, gente. Agora, eles precisam de oração. Se vocês puderem rezar por todos os suicidas, façam isso. Rezem por eles. Peça a Deus, peçam à Mãe Maria Santíssima que olhe por esses irmãos queridos, que os ampare, que os alivie. É muito difícil. Interessante isso. Ontem, trabalhando lá no trabalho, eu conversei com uma pessoa e ela estava comentando sobre esse trabalho, né? Uma das vertentes da casa, né? A oração de Maria. E ela falou, você não precisa estar presente, mas você também pode fazer a oração, porque é muito importante orar por eles. Exatamente. Eu vou trabalhar no trabalho dos suicidas e ele tem que ser em seguida a oração de Maria. Nossa, tem que acontecer em seguida a oração de Maria. Então, eu vou porque a gente está acostumado no nosso trabalho do Consolador, não é só não tem só espíritos suicidas, mas a gente já atendeu vários espíritos suicidas. Então, eu vou por isso, porque quando eu soube do trabalho, o meu coração ficou muito propenso a fazer isso. Então, eu vou. Não é fácil porque nosso trabalho do Consolador já é difícil, quando espíritos sofrem acidente. É muito complicado lidar com um espírito que sofre acidente, tem morte violenta ou suicídio. Mas eu agradeço a Deus todos os dias por poder estar lá. Olha só. Agradeço a Deus por poder estar lá. Eu já tive casos de suicídio na minha família, já falei para vocês isso, eu acho. Então, a gente sabe como é difícil. E por isso que a gente não deve censurar, não pode dizer aquele cara é covarde porque tirou a sua vida. Não. Verdade. Aquele irmão precisa do nosso amor, da nossa prece. Com certeza. A nossa forma de ajudar é através da prece. Oi? É uma fala muito recorrente essa, né? Foi o covarde. É muito recorrente esse julgamento. Exato. Agora, vocês que estão trabalhando diretamente com esses casos assim, de suicídio, na opinião de vocês, depois da Covid, aumentaram os casos? Não. Aumentaram os casos de suicídio por várias razões, não pela Covid. Tá. É muito triste mesmo, Moni, é muito triste. Mas, enfim, obrigada. cabe a nós fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é rezar o Evangelho, tem oração para eles, pedir a Deus que olhe por eles. Quando for ao Gembe, à igreja, a qualquer casa espírita, pedir por eles. Eu tive uma colega que trabalhou especificamente num trabalho com suicidas, não foi no nosso centro, porque ainda não tinha esse trabalho, e elas faziam a oração por eles toda semana. Eu estou contando essa história porque eu acho que vocês têm que saber o quanto a oração é importante. E ela disse que num determinado trabalho, um dos espíritos veio e disse que tinha vindo só para agradecer, porque as preces que aquele grupo fazia com tanto amor para eles, chegava para eles como se fosse um cobertor quentinho. Que lindo! Isso me marcou profundamente, eu nunca mais esqueci isso. Eu nunca mais consegui esquecer isso, porque os nossos irmãos precisam da gente. Sim. Precisam. Hoje, infelizmente, nós temos crianças se matando por causa da internet. Sim. Crianças pequenas cometendo suicídio. Bullying na escola, infelizmente, Exato, é muito triste. Exato. Então, nós somos responsáveis pela sociedade, nós precisamos fazer alguma coisa que mude. O nosso primeiro movimento é pedir ajuda à espiritualidade, porque sozinhos nós não vamos dar conta disso. Com certeza, com certeza. Então, oração, muita prece. Tá bom? Obrigada. De nada, pode passar, Lu.
Acho que a gente não vai conseguir falar os casos de vocês, mas nós vamos dar um jeito. Existem ainda os suicídios lentos e gradativos provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Orar e vigiar é o que imploram os nossos irmãos espirituais. Então, esses suicídios indiretos, lentos, gradativos, são aqueles casos em que a gente fuma e não para de fumar, e a gente sabe que aquilo faz mal. A gente come doce, que é o meu caso, e não para de comer doce. A gente bebe e não para de beber. Isso é um suicídio indireto, é considerado suicídio indireto. Foi o que aconteceu com o André Luiz quando ele desencarnou. Ele não se aceitava suicida, porque ele falou, eu não me matei. Se matou indiretamente. Conseguem perceber isso agora? Ele ainda mais, porque ele era médico e ele sabia o mal que fazia, todos aqueles abusos, né? Exatamente. Só que quando ele morre e ele vai para o plano espiritual, ele vai ter a oportunidade de ver tudo aquilo que ele, como médico, ele não sabia, ele desconhecia. E o limite dele era o limite da ciência. Quando ele chegou do outro lado, ele foi ver o lado espiritual daquilo que era causado. Isso é muito interessante que você está falando, porque é isso, o conhecimento dele sobre o aspecto intelectual era imenso, né? Em particular da medicina, mas o conhecimento dele sobre a espiritualidade, a vida futura, que a vida continua, era zero. Então, ele tem esse choque que você bem comenta e mostra claramente no livro dele. E por isso que ele foi autorizado a escrever todas as obras que ele escreveu para nos ajudar, né? Para nos trazer esses casos, para que a gente tivesse uma luz, um entendimento, e que a gente não chegasse nesse ponto, que a gente procurasse entender o que ele vivenciou e que outros espíritos que ele conheceu vivenciaram, né? Tati, você levantou a mão, você quer falar? Eu ia te perguntar uma coisa, assim, você falou do suicídio indireto, né? A gente é falho, a gente é ser humano, né? Você come doce, eu também, estou trabalhando isso constantemente, diariamente, para evitar, né? Então, você assiste filme de Natal para liberar serotonina, que é para não ficar comendo doce, né? Enfim, a gente acha uns mecanismos de defesa aí, né? Mas, assim, meu marido, ele já teve um câncer de bexiga causado pelo cigarro. Tá. E ficou 9 anos sem fumar. Então, ele perdeu o pai por câncer, perdeu a mãe por câncer, ele teve câncer no mesmo ano. Tudo no mesmo ano. Ele ficou 9 anos sem fumar, eu falo que foram os 9 anos mais felizes da minha vida. Por uma questão de trabalho, de ansiedade, não soube lidar, enfim. Ele voltou a fumar. E ele não voltou a fumar pouco, ele voltou a fumar muito. Normalmente é o que acontece. Né, assim, e isso tem causado porque eu, como fiquei 9 anos sem sentir cheiro nenhum, com certeza não deixo ele fumar aqui dentro do apartamento, então ele fuma no banheiro lá fora, a gente fala que ele tem só que parece que o cigarro entra assim no meu nariz, sabe, que é pra coisa, parece que tem um anjinho e o diabinho aqui, e o diabinho fica, vai lá, vai lá, abre a janela, então fica aquela briga de foice, né? Ok. É muito difícil conviver, porque, assim, eu conhecendo um pouco da doutrina e sabendo, eu falo isso para ele, você é um suicida indireto, você vai para o Vale dos Suicidas. Ele zomba da minha cara, ele fala, mas nada a ver, tudo balela, tudo que você está falando e tal. Então, fica muito difícil, e, assim, ele tem uma negação gigantesca. Ok. Então, fica claro... Fica claro que não adianta você ficar batendo o martelo e falando. Então, e aí, por outro lado, assim, poxa, eu tenho um conhecimento. Tá. E se Deus o livre acontecer alguma coisa com ele, eu vou me sentir culpada, porque eu tinha um conhecimento, falei e não fiz nada, assim. Ok. Você falou. Não, falei. Você falou. Ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o direito de escolher o que ele quer. É verdade. Independente disso, você pode e deve pedir por ele. Fazer tratamento no GEMB para ele,
Você pode e deve. Tudo bem, Tati? Tudo bem, tudo bem. É isso. Não adianta você falar. A pessoa, quando ela volta a fumar, quando ela volta a beber, ela volta pior. Alguma coisa fez com que isso fosse despertado dentro dela. Uma crise de então, ansiedade. Ela precisa de ajuda. Precisa de um psicólogo, precisa de ajuda espiritual, ela precisa de um tratamento. Você não vai dizer para ele, você precisa de um tratamento, porque às vezes ele vai falar, está me achando louco, está pensando que eu sou louco. Eu passei dessa fase também. Então, eu também. Então, o que eu quero dizer para você é que falar, bater na mesma tecla, chega um momento que não adianta mais. Mas, como cristão, a gente pode fazer mais. Fazer o tratamento para ele no GEMB, levar ele no GEMB se ele quiser ir. Então, isso é a coisa mais difícil do universo. Eu acho que se o dia que eu conseguir levar, nossa... Tá. Se você não consegue levar, pede ajuda da espiritualidade para te ajudar a levar. Pede ajuda no DEPOI para fazer um tratamento para ele. Nós temos essa obrigação. Tá bom? Eu vou lá. Obrigada. De nada, Tati. Alguém mais levantou a mão. A Aline, mais não sei quem que levantou. Tem mais de 2 pessoas aí, né? Eu levantei. Também queria tirar uma dúvida, na verdade. Diga. Aqueles que se atentam contra a vida, tentam o suicídio e não concluem, na verdade, né? E depois, ao longo da vida, acabam desistindo e dando importância. Como que eles respondem isso espiritualmente? É uma dúvida, porque minha irmã, na verdade, há muitos anos atrás, ela tinha depressão, ela tentou, foi resgatada, e depois ela se curou, e hoje ela se arrepende, inclusive. Né? Então, não sei se depois que ela desencarnar, de que forma que ela vai responder por isso. Nós respondemos por todos os nossos atos, bons e ruins. Ela se arrependeu, é o primeiro passo para a cura dela. Perfeito. O que vai ser feito quando ela desencarnar? Ela vai conversar, ela vai ser orientada sobre isso mais uma vez e ela vai trabalhar com pessoas que precisem da ajuda dela. A misericórdia de Deus é muito grande, Aline. Ele não bota o dedo na cara da gente e fala, você é um suicida, você vai ter que se ferrar, vai ficar... Não. Ele vai nos ensinar através do exemplo e vai ajudá-la como ajudou até aqui. Como ela se percebeu, se arrependeu e mudou o jeito de ser, ela buscou ajuda psicológica também, Aline? Sim, ela fez na época um tratamento, terapia, fez de tudo. E tomou remédio na época, hoje ela já não usa mais nada. Essa é a diferença quando a gente busca ajuda e quando a gente não quer ajuda. Inclusive, as duas situações espiritual também. Hoje ela até frequenta um centro perto da casa dela. Tudo. Perfeito. As duas situações é o nosso livre-arbítrio. Uma quer sair desse marasmo, outra não. Entendi. Entendeu? Mas tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que responder a Deus por causa da nossa escritura individual, né? Nós temos que responder. Mas tudo aquilo que a gente faz de bom também tem um peso. O amor que a gente pratica na vida, a caridade que a gente pratica na vida, nos ajuda a diminuir esse peso. Então, que ela continue se cuidando e praticando a caridade. Todas essas coisas vão ter uma ajuda para ela, não tenha dúvida. Ai, que bom, fico mais tranquila. De nada. Quem mais queria perguntar? Que eu vi que tinha mãozinhas e mãozinhas. Gente, eu nem sei que horas são. São quase 7h20, mas eu não sei, não consegui ver aqui. Tá, não tem problema. Posso mudar aqui? Vamos lá. Pode sim. Guardem bem o horário e vigiar, tá? No livro Fonte Viva tem esse texto que é grande, mas eu trouxe só uma parte desse texto. Então, diz assim, consegues ir? A que se refere esse consegues ir? As palavras de Jesus, vinde a mim. Então, a gente, lendo esse texto, a gente percebe o seguinte, todos os crentes registram-lhe o apelo consolador. Quando você ouve a frase, vinde a mim, você sente uma tranquilidade, sabendo que Jesus te chama para te ajudar, está disposto a estender a mão para você, a cuidar de você, né?
mais raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já conseguimos ir? Será que a nossa fé está bem estruturada em tudo isso que a gente tem aprendido? Será que a gente tem a certeza de que não está sozinho? Isso é muito importante. A gente precisa saber que nunca está sozinho. Que basta a gente pedir, basta a gente erguer a mão que a ajuda vem. Sempre, sempre. Os nossos espíritos simpáticos, os espíritos que conviveram conosco em outras vidas, parentes nossos, pessoas que nos estimam. E tem mais, pessoas que são parentes de pessoas que nós ajudamos aqui na Terra. Eles também vibram por nós e vêm nos ajudar. Então, nós não podemos reclamar que estamos sozinhos, em momento algum. Temos que ter essa certeza muito fortalecida na fé em Deus. Temos que ter essa certeza. E é isso que vai fazer a diferença quando a gente começar a pensar e nos ajudar a reformar a gente, a mudar o nosso comportamento diante da vida, de acordo com os ensinamentos que nós temos recebido da doutrina espírita. Ok, capítulo do Evangelho, capítulo 6, é o Cristo Consolador. Fala isso. Eu trouxe essa frase do livro de Hamed, Renovando Atitudes, que diz assim, em busca da felicidade é o nome do texto. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34, diz assim, as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ou seja, da nossa reforma, do nosso livre-arbítrio de escolhermos mudar, de buscar soluções para que a gente se melhore a cada dia, sem pressa, para que a nossa melhora aconteça, para que não aconteça o que aconteceu com o esposo da Tati, que ele fumava, parou de fumar e voltou a fumar mais. Por isso que essa reforma tem que ser sólida, ela precisa ser bem embasada. E onde ela pode ser embasada? Nos ensinamentos do Cristo. Deus o enviou para ser nosso modelo e guia. Pensem sempre nisso. No momento de dificuldade, pensem nele. Andem com ele na praia, caminhem de mãos dadas com ele. É ele que vai nos suportar, é ele que vai nos amparar. Tudo bem? Pode passar, Lu. Leon Denis, que é outro espírito lindíssimo, maravilhoso, que seria ele, se Kardec falhasse na missão de escrever a doutrina espírita, ela seria dada a Leon Denis, por ser um espírito bem evoluído. Ele tem no livro Depois da Morte esse texto, As Provas e a Morte. Eu tirei pedaços desse texto, porque ele também é muito grande, e eu queria só focar nesse objetivo. Então, diz assim, o efeito dos ensinamentos da doutrina reduz a ideia da morte a uma transformação necessária e uma renovação. Nada perece realmente. Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte do que essa ao lado. Veja, eu estou num casulo, eu vou me desprendendo gradualmente, gradativamente, até conseguir virar uma borboleta que também vai morrer e voltar para a Terra. E o processo retoma tudo outra vez. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Pode ir. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertences aos séculos passados como aos futuros, e na hora atual preparas a tua elevação. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada
até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. Pode ir, Lu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. O que esse texto está nos dizendo? Todo o nosso trabalho nos leva para a herança de Deus para nós. Há muitas moradas na casa de meu pai, está no Evangelho. Essa herança de Deus são os nossos lugares. E quando eu consigo evoluir, quando eu consigo lutar por mim mesma, quando eu consigo mudar a minha forma de agir, de ver o mundo, de ver as coisas, eu começo a subir. A gente tem o exemplo da escada de Jacó, né? Eu começo a subir os degraus da minha evolução. E quando eu chegar lá em cima, que é o objetivo de Deus para cada um de nós, eu vou perceber, sem véu nenhum, sem nenhuma obscuridade, já tendo atingido todos os sentidos de que eu necessito para ter o entendimento que eu preciso. Nós falamos isso no início da aula. Nós ainda não temos o entendimento necessário para entender a grandeza de Deus. Quando eu chegar nesse topo é que eu vou começar a entender. Então, o que Leon Denis vem dizer para a gente é que eu preciso modificar para me ajudar ao longo da vida, no momento da passagem e na minha ascensão evolutiva. De novo, a reforma íntima ela paira na nossa vida espírita o tempo inteiro, porque é a mensagem dos espíritos para nos ajudar. O orai e vigiai nada mais é do que isso, que a gente aprenda a pedir ajuda, porque sozinhos não somos capazes. Que a gente vigie as nossas atitudes diante das coisas que temos aprendido na casa espírita, no estudo da doutrina espírita. É isso que os espíritos nos pedem. É isso que os nossos mentores, que os nossos espíritos simpáticos, que as pessoas que estão do outro lado e que nos amam querem para nós. Que a gente vença essa tarefa. Que a gente chegue do outro lado com a tarefa cumprida. Então, vamos abrir os nossos ouvidos para eles. Vamos nos dedicar ao estudo da doutrina espírita. Esse livro, Depois da Morte, de Leon Denis, ele é sensacional. Tem textos maravilhosos. Quem tiver interesse em comprar, o faça. Ele não é muito barato, mas vale a pena. E também dá para ser baixado pela internet. Tem PDF dele. Tá bom? Pode segui-lo. Para encerrar a nossa aula, nós vamos falar desse texto e eu vou contar um segredo para vocês. Eu descobri há muito pouco tempo que Emmanuel tem alguns livros que complementam a doutrina espírita, que é uma coleção que se chama Estudando a Doutrina Espírita. O livro Justiça Divina, que é esse da onde eu tirei o texto, é um dos livros, e ele é o complemento do livro O Céu e o Inferno. Se vocês quiserem escrever, fiquem à vontade, depois eu dou mais dicas, tá? Reunião Pública de 25 de 9 de 1961. Respíritas diante da morte. Primeira parte, capítulo 2, item 10. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior, é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Ou seja, a morte e a reencarnação são etapas do nosso processo evolutivo,
que devemos comemorar, devemos agradecer, não devemos chorar. Quando perdemos alguém muito querido, que a gente fala perdemos, né? É o hábito de falar, quando alguém querido nosso parte, a nossa atitude naquele instante é de oração e de agradecimento a Deus, porque o meu ente querido está voltando para casa. Parte da tarefa dele foi cumprida aqui na Terra. Talvez toda a tarefa dele a gente não sabe, mas foi cumprida. Então, agora, ele está voltando para casa. É motivo de comemoração, não de tristeza. Vocês entendem por quê? Nós aprendemos tudo errado sobre a morte. Yara, né? a gente muitas vezes esquece de agradecer o tempo em que nós passamos juntos, né? Isso. Porque a comemoração também, a gratidão também tem que ser nesse sentido, né? Que a gente fala assim, mas poderia ter ficado mais. Não, mas se comemora o tempo que ficou. Se agradece e pelo tempo que ficou. Tem outra coisa importante da gente saber. Quando nós vamos reencarnar, nós somos amparados até o momento do reencarne. Até toda etapa da nossa reencarnação é acompanhada pelos nossos amigos, pelos nossos mentores, pelos espíritos que são preparados para fazer esse processo. Então, a gente não tem o que temer. E quando a gente volta para casa, a gente volta acompanhado. Certamente vamos encontrar pessoas queridas, se for do nosso merecimento. Existe uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar, é que, por exemplo, às vezes a gente parte contando que vai encontrar com a mãe, com o pai, mas se a nossa situação for de desequilíbrio, isso vai nos atrapalhar. Lembra da Evelina? Então, esse momento do encontro vai acontecer quando a espiritualidade permitir e perceber que nós estamos preparados para isso. Na realidade, todos os livros que nós lemos, o encontro de mãe com filho, não é uma coisa imediata, é uma coisa que acontece num processo de construção, né? Isso, tudo é um processo de construção, Rosa, obrigada pela palavra. Tudo é um processo de construção. É a nossa evolução, é o nosso caminhar. Nós nascemos para sermos perfeitos como Deus o quer, e seremos. Nada do que acontece conosco na Terra acontece por acontecer, não. Existe um planejamento e é a vontade de Deus. Sempre. Por isso que a gente não pode se sentir sozinho. Nunca. Sabe, Yara, eu acho que assim, a gente tem um grande... Eu falo que isso é uma mazela, né? Claro, porque a gente que foi criado na Igreja Católica, né? Quer dizer, a gente sempre pensou num Deus punitivo, né? Que estava olhando para a gente, mas não olhando no sentido de apoio, de estar junto, mas que estava olhando para ver se a gente estava caminhando da forma correta, né? Quer dizer, o que é incutido na gente desde muito pequeno, na primeira comunhão, eu que fiz com 7 anos, que eu era uma pecadora, quer dizer, eu tinha que ter pecados, porque eu tinha que me confessar toda semana. Então, assim, essas coisas vão sendo incutidas de uma forma, eu acho que não é de uma forma tão clara, né? Mas é que você termina lidando com a morte como medo, quer dizer, você vai estar lá num julgamento, né? Que Deus vai estar lá e tem todo aquele jurado que vai te julgar. Isso. E você lembra naquele dia. É a fantasia que se coloca na cabeça. Da mesma forma que a gente tem uma figura que eu gosto muito de trazer para as aulas, e usei na aula de ontem no Básico 1. A gente fala de lavar as mãos antes de comer, a higiene tem que ser praticada? Tem sim. Mas não é o que eu levo para a boca que me faz mal, é o que sai do meu coração que me faz mal. É o que sai pela minha boca que me faz mal. É essa a ideia. Não é o que entra, é o que sai. É o que sai da minha boca. É o que sai da minha boca. Então, que a gente tenha essa consciência. Eu vejo, porque assim, a minha mãe, quando desencarnou, ela falava para mim, ela falava assim, nossa, eu estou tão tranquila, eu estou tão bem, eu não estou nem um
pouco preocupado com esse processo, né? Porque a gente conversava muito. Ela falou, filha, eu sei que vai ser uma coisa muito natural, né? Eu não tenho medo. E aí, assim, eu percebi que o medo estava comigo, não estava com ela. Não, todos nós tememos, é normal, nós aprendemos assim. Eu achei nós aprendemos isso. Muito magnânimo dela, a forma como ela falava do desencarne. Muito legal, muito legal de mesmo. uma forma muito suave. Muito natural. Uma coisa que a gente não... Infelizmente, a gente fala de uma forma mais pesada. Agora já podemos começar a mudar, né? Diga, Paty. Então, por exemplo, vamos supor, desencarna o pai e o filho. O pai, lógico, geralmente vai primeiro e o filho depois. Suponhamos que um esteja mais evoluído e o outro nem tanto. Esse que está mais evoluído, ele tem permissão de ter notícias da outra pessoa, ver, visitar sem que o outro saiba, alguma coisa nesse sentido? Pode ter, como pode não ter. Depende do livre-arbítrio de cada um e de tudo que eles fizeram na vida deles. Certo, o merecimento da pessoa, né? Merecimento da pessoa. Tem um exemplo desse tipo, né? Porque às vezes o filho precisa passar ainda por outras coisas para poder ter o entendimento, ou às vezes, por exemplo, se o filho for o menos evoluído, se o pai for o menos evoluído, também precisa passar por outras coisas. Então, tudo é permitido desde que a gente tenha condições de ter o entendimento necessário. E é a espiritualidade e Deus que determinam isso, sempre. Sempre. Pode passar, Lu. Muito bem. A segunda parte era o que vocês fizeram. Pode descompartilhar, Lu. Isso. Foi pegadinha, né? Não foi, não. Como vocês fizeram o trabalho e a gente não vai conseguir expor e vai valer como questionário, quem quiser me mandar por e-mail, algumas pessoas já me mandaram, ou pelo WhatsApp, pode fotografar o que vocês fizerem e me mandar, mesmo que seja um rascunho, não tem problema. O que eu queria perguntar, para encerrar primeiro essa parte do momento da passagem, ficou claro para vocês que tudo vai depender de nós, se a gente vai sofrer ou não. Ficou claro isso? Sim. Ficou claro. Ficou claro que a gente precisa se ajudar? Sim, sim. Sim, com certeza. Vocês ficaram com medo de tudo que eu falei? Não. Às vezes um pouco. Apreensivo, né? Então não pode ficar apreensível. A certeza de que precisamos fazer muito. Isso. Com certeza. Todo esse esclarecimento, Jesus disse, conheça a verdade e ela vos libertará. É esse o objetivo da gente falar e trazer para todos nós esses ensinamentos. Que a gente consiga se libertar das coisas que estão erradas, das coisas que não nos fazem bem, que não vão nos ajudar a subir os nossos degraus evolutivos. É isso que ele quis dizer. Então, que a gente trabalhe por nos ajudar, que a gente estude mais, que a gente leia mais, que a gente perca menos tempo com bobagem, que a gente perca menos tempo se milindrando com coisas que as pessoas fazem ou dizem, né? E que a gente passe mais tempo ajudando. Se a gente não souber ajudar de alguma forma, que a gente reze pelo outro. Se a gente conseguir começar a entender como ajudar, que a gente reze e ajude. E assim a gente vai levando. Então, tudo aquilo que a gente faz por amor, na caridade, de coração, vai ser nosso advogado no momento da nossa passagem. Vai ser nosso advogado no plano espiritual. Advogado de defesa. Tá bom? Muito bem. De acusação ninguém precisa, né? A gente já tem a gente. Não, de acusação nós já temos muitas. Nós mesmos somos responsáveis por isso. Nós mesmos já somos nossos. Nós somos os nossos promotores, né, Rosa? Exatamente. Então, no estudo dos espíritos felizes, eles trazem para a gente o relato de vários espíritos que desencarnaram em Paris, né? E que no momento da morte, alguns deram comunicação logo em seguida, outros depois, né?
mas todos eles tinham em comum uma coisa. O que era? Felicidade. Estavam felizes. E estavam muito bem resolvidos. Eles eram bons, né? Exato, era isso. Eles eram bons. Eles eram bons. É isso. Para a gente ser um espírito feliz, a gente precisa ser bom. Para o nosso desencarne ser tranquilo, a gente precisa ser bom. Né? E a minha caridade não precisa necessariamente dar dinheiro, dar a roupa que eu tenho no guarda-roupa, não. Basta, por exemplo, a Viviane, a minha vizinha, vem aqui me visitar e está super triste precisando conversar. Eu vou desligar meu fogão, vou conversar com ela, dar um abraço nela e ela vai sair daqui melhor. Essa é uma caridade que poucos de nós têm paciência de fazer. É a nossa revelar das qualidades morais, né? Exato. Deixa eu só colocar uma... Posso falar? Pode. Só para... Você falou do bons, né, e da felicidade, e aí eu não me recordo quem é que respondeu na questão do questionário que eu enviei, que colocou como prêmio a felicidade, né? Não existe prêmio, né? Eu acho que a gente não tem que esperar receber um prêmio. O fato de você ser bom já te faz feliz. Então, o prêmio que foi colocado é nós mesmos que com a nossa mudança nos damos. Então, essa felicidade, ela não é um prêmio, ela é um trabalho que a gente vai fazendo na construção da nossa evolução, né? Ela vem, como a Rosa falou, é um trabalho de construção. Sempre. E, na realidade, o prêmio somos nós mesmos que recebemos pelo nosso processo de construção. Exatamente. Eu li a parte, eu e a Moni lemos a parte da Viúva Paulon. Nossa, é maravilhoso, gente. Aquela mulher é uma pessoa assim, incrível. Né? Todos são, todos têm uma peculiaridade. Agora eu vou ler os outros. Todos são. Mas ela nos deixou, né, Moni? A Moni está aí, que não me deixa mentir. Como era uma pessoa bondosa e das coisas ruins ela conseguia fazer coisas boas, né? A senhorita Ema é outro exemplo lindo. Nossa, lindo. Eu vou ler. Hoje eu vou ler os outros. Leiam os outros, porque vocês vão perceber, é bom a gente ler agora, depois da aula, ler também a transição. Mas por que eu vou contar outra coisa para vocês, que eu tive que fazer essa aula várias vezes também. Porque eu lia, e as palavras do céu e inferno foram escritas há muitos anos. São palavras que eu achava pesadas. E não me satisfazia colocar aquilo na aula. E eu bati cabeça, li um monte de livro, peguei um monte de informação, fiz miséria aqui para fazer essa aula. E nada chegava no meu agrado. Até que eu fiquei brava comigo mesma, eu falei, não é possível. E aí eu tive uma luz. Porque eu não estava escrevendo o que eles queriam que eu escrevesse. Aí eu consegui finalizar a aula, tanto que eu só consegui passar a aula para a Luzia hoje. Eu nunca faço isso, eu sempre passo dias antes. Eu não consegui passar. Porque a responsabilidade desse tema... A Luzia te deu um negativo, menos um ponto na sua média. Deu, isso mesmo. Viu? Eu nunca... É uma responsabilidade muito grande fazer aula para vocês, porque a forma como a gente vai falar para vocês, vai contar isso, por isso que eu perguntei se vocês ficaram com medo depois do que eu falei. A forma como a gente vai transmitir isso para vocês vai marcar vocês. Não tem jeito. Então, todo cuidado é pouco. Peço a todos, aqueles que já me enviaram, já está enviado, está no meu e-mail, eu vou ler e vou responder um por um, prometo. E aqueles que não enviaram, podem tirar foto do que escreveram, não precisa escrever de novo, fazer bonitinho, pode tirar foto do rascunho mesmo, não tem problema nenhum. Eu só quero ler o que vocês fizeram. E aí eu vou responder um por um para vocês. A importância, para a gente ser um espírito feliz e ter um desencarne feliz, eu preciso ser bom. Com certeza. Tá? E o que é ser bom? Não é ser bonzinho, é ser bom. De coração, né?
de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Não é o falso, né? O bom falso, aquele que faz e mostra, né? Aquele que faz sem mostrar, né? A bondade. Por amor. Por amor. Isso tudo com amor, né? E a morte não é uma pena, não é uma desgraça, não é uma tristeza, é um processo que a gente tem que passar por ele. Diga, Paula. Então, e não é só viver bem uma encarnação, né? Porque o caso mesmo que eu li com a Edmera, a Condessa Paula, como alguém falou aí, é um processo, assim, é uma construção de várias reencarnações para chegar no ponto que ela chegou de felicidade. Não foi só em uma. Você vê que ela já era um espírito evoluído, né? Exatamente. Ela já era um espírito evoluído. Então, vale a pena ler todos os casos. E ali, quando você lê, você vai descobrir o poder da oração. O quanto é importante que a gente reze pelos entes que partem, sejam eles queridos ou não. É importante a nossa prece por eles, a prece de coração. Então, quando você vai lendo cada um dos exemplos, eu grifei tudo, está tudo grifado aqui no meu livro. Por quê? Porque você vai encontrando coisas que a doutrina te ensina no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Você vai encontrando, ó. Você vai encontrando tudo e você vai grifando. Foi o que eu fiz. E aí você percebe o quanto Deus é misericordioso. Façam isso, vocês vão perceber. E daqui para frente, toda vez que alguém partir, façam a prece com o coração cheio de amor e de agradecimento. Não me esqueçam disso. Tá bom? É isso. Espero que a gente tenha tido uma boa aula, que vocês saiam dessa aula melhores do que entraram e que tenha sido esclarecedor e não temível. Não, foi ótima. Esclareceu muito. Foi ótima. Didática. Foi perfeita. Inesquecível, eu diria. Eu fico feliz. Como sempre, né? Nossas aulas são muito enriquecedoras. Uma professora com esse espírito superior não poderia ser melhor, né? Ah, pronto, já ganhou ponto, olha lá. Ó a Condessa Paula. Ó a Condessa Paula. Vou mandar um resumo, tá, gente? Vocês. Desculpa, hein? Desculpa, eu não queria falar isso, mas tudo bem. Viu, gente? Então, tá só antes de finalizar, que a gente já está em cima da hora, como a gente gostou de vocês escreverem, né, Yara? A gente tem sido muito proveitoso. Tem sido muito proveitoso e vocês estão aprendendo muito, eu acho. Com certeza. E a Liz até falou, estava com medo do questionário. Que isso, Liz? Fica sossegada. Você vai ter essa semana agora para fazer também, viu? Não, vai ser assim, ó. Como a gente tem 2 capítulos que só são histórias de casos, então o que eu fiz? Eu montei um esqueminha que não é para vocês escolherem. Eu já coloquei assim, fui fazendo, meio aleatório. Não é nada impositivo, mas eu quis, de repente, facilitar até para vocês na hora de compor o trabalho. Se tiverem alguma coisa que não esteja de agrado, vocês me mandem o feedback. Podem mandar, que a gente vai manter do mesmo jeito que ela fez. Exatamente. Eu ia mandar. Fiquem à vontade. Não vai adiantar reclamar nada. Fiquem à vontade. Então, é assim, eu coloquei o capítulo, o caso, eu pedi um breve resumo. Então, para a gente não ficar revendo todo o caso, faz umas 2, 3 linhas sobre o que é, sabe? Assim, uma coisa muito... né? Então, é tal personagem e relatou essa situação. Porque, na verdade, a gente vai fazer uma abordagem em cima da história, né? Então, o que é interessante? Que todos leiam todos, né? Porque a pessoa que vai ficar no caso, ela não vai fazer a leitura do caso, né? O detetive responsável... O detetive responsável pelo caso? Isso, Então, porque senão vocês vão ficar com cara de paisagem no momento do relato e não vão poder participar. Então, é assim, quando são 2 questões, eu coloquei 2 pessoas para poder dividir aquela situação. Então, o que vai ter que ser feito em cada situação?
vai ter que fazer um resuminho do caso, né, para contar para todos, e vai responder uma questão quando é para uma pessoa. No grupo, na outra situação, onde tem o caso, onde tem 2 questões, então vai ter que fazer o resuminho do caso e 2 questões. Aí vocês se combinem aí, das duplas que forem 2 questões, quem vai fazer o resumo, quem vai fazer a questão. Tá ok? Tá. Ou então todo mundo quer participar, aí fica por aproveitem em risco de vocês, tá? E aproveitem as sugestões dessas educadoras de espíritos elevadíssimos para preparar o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Vocês vão perceber que tem tudo, absolutamente tudo a ver com o que a gente estudou nesse semestre. Exatamente. O que vai ser a prova? Vai ser na primeira semana de novembro. Tá. Dia 3. É numa quinta-feira, porque no dia 2 é feriado, né? Exato, isso. Foi essa mudança que foi necessária fazer. Exatamente, porque na quarta não haverá aula. Então, gente, eu vou mandar para vocês. Não vai ter questionário, né, da Yara, porque ficou valendo o trabalho, e do meu também não vai ter, tá ok? Só que, então, é necessário que todos leiam tudo, né? São rápidos também os casos, né? E são historinhas, né? Vamos dizer assim, né? Então, é uma coisa mais dinâmica para a gente poder compartilhar. Então, na verdade, a aula quem vai fazer são vocês, tá? Eu vou montar meu PowerPoint com algumas questões para a gente poder ir se aprofundando, né? Porque, além da questão que eu mandei para você, tem algumas que eu também vou colocar para a gente poder discutir. Então, vai ser bem dinâmico mesmo, tá bom? E a gente manda para você, Luzia? Não, vocês não vão mandar para mim, vocês vão falar mesmo, vocês vão explicar. Mas não vai mandar para a gente vai preparar, certo? Isso, eu vou mandar agora no grupo, vocês vão abrir e aí vão ver o que cada um vai fazer, tá? Se eu, de repente, esquecer alguém, vocês me avisem, viu? Eu acho que não. Tá bom. Não é para se fingir de desencarnar. Não é para ficar quietinho se você esqueceu. Nossa, eu tinha intenção de ficar quietinha. Tudo bem, a gente passa a régua, tá tudo certo. Descobriram a gente, Rosa, não pode ficar quietinha. Não, vocês só mandem para mim, por favor, o que vocês fizeram dos espíritos felizes, tá bom? Sim, quem já mandou, não precisa mandar de novo. Tá comigo. Tá, bom. Fala, Paula. Hoje o pessoal está falando bastante junto, né? Ninguém se entende. Eu não entendi qual é o grupo, qual que é o capítulo. É o capítulo seguinte, é isso? Os espíritos medianos e os sofredores. São 2 capítulos. É na sequência. Tá, na sequência. Entendi agora. Obrigada. Tá? Mas no trabalho, no descritivo do trabalho, eu coloquei, tá? Mas qualquer dúvida, vocês voltem para mim, tá? E coloquem aquilo que vocês entenderam, gente. Não tem certo e errado. É o que vocês entenderam, tá? Não tem isso. Então, por favor, não fiquem preocupados. Viu, Lizzie? Não fica preocupada. Põe a pipoca para fazer o trabalho com você. É isso. Muito bem, gente. Senhor Roger, está pronto para fazer as nossas vibrações? Roger? Olá. Olá. Você está pronto para fazer as vibrações? Vamos lá. E a Rosa Amélia, eu vou só fazer o fechamento para você entrar com as vibrações, tá bom? Então, vamos lá. Okay. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, a Jesus, especialmente hoje a nossa Mãe Maria Santíssima, para que todos nos amparem em todos os momentos de dificuldade, para que todos nos orientem, para que todos nos levem pela mão. Agradecemos a aula de hoje, agradecemos a parceria, agradecemos a turma maravilhosa que Deus nos deu e esperamos ansiosos a próxima aula para podermos trocar mais informações. Obrigada, Pai, por esse momento tão importante para cada um de nós. Pedimos agora, com o coração cheio de amor e gratidão, que o Senhor envolva com muito amor, com muita luz, o Roger, que fará por nós as vibrações, e a Rosa, que encerrará a aula de hoje com a prece. Que assim seja,
Graças a Deus e graças a Jesus. Nessa paz, nessa energia que tivemos hoje, vamos vibrar então, vibrar pela paz na Terra, vibrar por nossos dirigentes dos nossos países, de todos os países, né? Pelos doentes, pelo Brasil, por crianças e idosos, né? Vamos vibrar também pela expansão aí do Evangelho de Jesus no coração de todos. Vamos vibrar também para os nossos companheiros de trabalho, para os nossos amigos e para os inimigos também. Sim. E vamos vibrar também pelo nosso lar e nossas famílias. Que assim seja. Obrigada, Roger. Vamos agradecendo a nossa aula de hoje, cheia de aprendizado, cheia de conteúdos que nos fazem refletir e perceber o quanto nós precisamos estar caminhando, o quanto nós devemos caminhar para a nossa reforma íntima, para o nosso processo de amadurecimento e conhecimento da doutrina. Agradeço a todos os espíritos que estiveram aqui presentes conosco, a todas toda a egrégora que nos une e que possamos, no decorrer dessa semana, colocar em prática e refletir sobre a nossa aula, para que a gente possa cada vez mais tirar proveito desses momentos tão preciosos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.